Bom dia, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Estamos aqui para levar uma palavra, para o Senhor Jesus levar a palavra de vida, de esperança aos vossos corações. O tema da pregação do dia de hoje é a justificação pela fé. Esse termo, justificação, é um termo jurídico. Isso lembra o quê? Que se necessita de um juiz. E Deus é o nosso juiz. Ele é aquele que julga todos os atos, todos os pensamentos, todas as palavras. No termo de justificação pela fé, dentro de justificação pela fé, há um versículo da palavra de Deus clássico, que fica em Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando temos a Cristo, nós somos justificados por Ele. Pois o ser humano, ele não tem em si justiça própria. A justiça só vem do Senhor Jesus. A justiça só vem de Deus. Ele é o justo, aquele que pagou um preço, aquele que morreu pelos nossos pecados. Quando não existia em nós a esperança da vida eterna, a esperança da salvação. Então, esse tema, justificação pela fé, explica e enfatiza que o ser humano jamais pode fazer as coisas pela sua própria justiça. Ele depende da justiça de Cristo para ser alcançado em suas necessidades. Então, veja bem, queridos ouvintes da Palavra de Deus, em Daniel, capítulo 7, há uma cena, a cena do julgamento. Está lá Deus, o Pai, está lá Jesus. Então, quando uma pessoa aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida, Jesus, diante do Pai, justifica aquela pessoa. Quando ele chama uma pessoa, naquele glorioso dia, no dia do juízo, quando ele chamar uma pessoa, vamos usar o nome aqui fictício. Quando ele chamar Paulo, não é o Paulo que vai responder. É Jesus que entra em cena. É Jesus que se apresenta para então representar o Paulo. Porque o Paulo, ele passou na terra, foi pecador, mas se converteu. Ele aceitou, ele abraçou a justiça de Cristo em sua vida. Ele foi justificado por Cristo. Sendo assim, não é o Paulo que vai responder. Cristo entra em cena e representa ali diante do Pai a pessoa de Paulo. E ele diz, ele se converteu, ele se arrependeu e ele me aceitou como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Então, justificação pela fé é isso. É você
lançar por terra a sua vontade humana, o seu desejo humano, esperando apenas na justiça do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, em Romanos, capítulo 2, verso 1, está lá registrado, está lá escrito: filhinhos, não pegueis, todavia, se pecar, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, observe essa expressão. Jesus é tido como o justo. O ser humano não tem justiça própria. Ele precisa se converter, pois desde o início, toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. E ela precisou de ser destituída da glória de Deus. Ela necessitou ter um Salvador. Em Romanos, capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Está lá escrito: porque todos pecaram e destituídos foram todos da glória de Deus. É por isso que é necessário haver um julgamento do ser humano, para que ele assim, ele possa ser analisado, para que assim, ele aceitando, deixando bem claro, no caso dele realmente aceitar a Cristo, ele então passa a ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Então, sendo assim, a palavra de Deus em Romanos 2:1 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O ser humano em si, ele é injusto, porque ele veio de uma origem pecaminosa. Ele veio do pecado. O ser humano, ele foi destituído da glória de Deus. Sendo assim, todo ser humano precisa de um Salvador. Precisa de um Salvador. E com urgência. E mais, esse tempo, para que a humanidade seja salva, está se findando. Pois chegará um tempo em que fechará a porta da graça para a salvação da humanidade. Dessa forma, é necessário que o ser humano procure a Deus com urgência, busque a Jesus, se arrependam dos seus pecados, confesse os seus pecados, fale da sua necessidade de um Salvador para ele, porque a porta da graça ainda está aberta. Não se sabe precisamente quando a porta da graça irá se fechar. Mas uma coisa é certa, a humanidade não vai ter mais muito tempo para ser realmente salva. A humanidade não terá mais muito tempo. Ainda mais que se hoje a pessoa morrer, pronto, depois da morte segue-se o juízo. E o juízo é sem misericórdia. O tempo é aqui e agora. O tempo de refletir sobre os atos é agora, na presença de Deus. Deus quer, querido ouvinte da palavra de Deus, fazer uma reforma em sua vida. Ele quer que você saia dessa condição de sem esperança para passar a ter esperança nele. Esperança de vida eterna, esperança de salvação. Busque o Senhor de todo o seu coração. Buscai o Senhor
fechar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e arrependa-se. Arrependa-se. A porta da graça ainda está aberta, mas logo ela irá se fechar. Muitas pessoas pensam que isso é só porque os crentes simplesmente dizem isso, mas não é. Isso é profético, isso é real. Um dia a porta da graça vai se fechar para a humanidade. Depois que a porta da graça se fechar, haverá 7 últimas pragas. Mas essas 7 últimas pragas serão para aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sendo assim, é muito importante que se faça uma reflexão. É urgente o motivo de se fazer uma reflexão. Como está, meu querido ouvinte, a sua vida? Como está? Você está levando a sua vida como se você fosse viver aqui nesta terra eternamente. Você não vai viver aqui eternamente. Um dia você terá que prestar contas a Deus pelos seus atos. Um dia você vai precisar ter um juiz. Porque para se chegar no céu, primeiro é passado toda a vida de um ser humano em revista. Primeiro é revistado todos os atos dessa pessoa. Se essa pessoa aceitou realmente a Cristo ou não. Se essa pessoa se converteu ou não. Não brinque. Salvação é de uma maneira urgente. É preciso que o ser humano tenha o caráter de Cristo implantado em si. É necessário que o ser humano tenha o caráter de Cristo dentro de si, porque ele em si é pecador. Ele em si não pode se salvar. Ele em si já está naquela situação deplorável por ser pecador. Então ele precisa de um Salvador e precisa com urgência. Aproveite a oportunidade que a porta da graça ainda está aberta. Aproveite essa riquíssima oportunidade. Deus, na sua infinita misericórdia, está concedendo ainda à humanidade essa oportunidade. Já pensou se, por um acaso, a porta da graça para toda uma humanidade fosse se fechar daqui a 4 anos? E você só tivesse 4 anos no máximo para você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, buscar o caminho da santificação com Ele, se arrepender dos seus pecados, ser justificado por Cristo e ser implantado em você o caráter de Cristo. Você já pensou se a porta da graça para a humanidade, em termos de salvação, se fechasse daqui a 4 anos? Como está a sua vida? Não brinque. De Deus não se zomba. Não brinque. A oportunidade é hoje. Aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Busque a Ele de todo o seu coração. Ele é fiel e Ele é justo para perdoar todos os seus pecados, justificar todos os seus pecados diante do Pai. Sendo assim, que Deus abençoe a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.